Não era para ser, mas o Motoclube nesse momento vive com turbulências no seu elenco que faz a pré-temporada, com a saída de Sérgio Murilo como executivo de futebol. Sampaio Corrêa trabalhando em 2 períodos no CT José Carlos Macieira. O time do Imperatriz anunciou 2 amistosos. Maranhão Atlético novamente fazendo 2 períodos nesta terça-feira. E ainda o Tite anunciado como novo técnico do Cruzeiro. E o Gabigol, hein? Fica ou vai embora? Estamos chegando, meu amigo, minha amiga, com mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe do Mendes. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. E que prazer estar contigo, estamos chegando para o nosso segundo conteúdo de hoje, dia 16 de dezembro de 2025, passamos da metade do mês, estamos na contagem regressiva para o Campeonato Maranhense, para a temporada oficial de 2026, para a Copa do Mundo, que vai chegar também e afeta o calendário nacional, com intervalos, a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas antes de entrarmos no cenário nacional e internacional, vamos puxar a bola aqui para nós, bater um papo. Meu amigo torcedor, meu amigo internauta, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal Laércio Costa Narrador. Deixe o seu like, se possível compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. E você pode participar com a gente, você sabe disso. O nosso telefone está na tela para você enviar o seu áudio. Temos aqui um vasto material, um farto material para falar com o torcedor, e áudio que o torcedor enviou para nós e também aquilo que você comenta dentro dos nossos conteúdos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, se você ainda não participou, mande o seu recado. Qual é o tema mais importante hoje no nosso cenário? Está aí o deputado Iglesias Moisés, que pediu a celeridade da audiência junto à Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, ao doutor Douglas, e a CBF também. O doutor Iglesias Moisés não entrou como deputado, ele entrou como um possível candidato à Federação Maranhense de Futebol, né? Então tem isso. E aí nós temos até o fim desta semana, até a sexta-feira, dia 19, para que o Dr. Douglas possa se manifestar. Para que ainda antes do recesso aconteça essa reunião, essa audiência de conciliação, é importante que ele se manifeste com urgência urgentíssima, né? Possa marcar. Porque dia 19, eu recordo muito bem, e a gente falou sobre isso depois que o ministro Flávio Dino se posicionou, que no dia 19 ele estaria colocando exatamente para apreciação da primeira turma do STF. E isso acontece agora no dia 19. A sua decisão em relação ao que ele enviou aqui para São Luís, retornando para o doutor Douglas e pedindo que até o mês de março de 2026 seja o prazo máximo para que fosse realizada essa reunião de conciliação, e que a gente sabe que isso, acho que tem 99,9% de chance de não acontecer uma conciliação. Mas, de qualquer forma, os homens se entendem, né? Pode ser que já haja alguma conversa, CBF, interventoria, mas ainda o Ministério Público. Bom, a gente vai ficar nessa expectativa, só para fazer esse lembrete para você, que nós estamos também aguardando e numa tensão absurda para que venha se tomar logo uma providência a bem do futebol do estado do Maranhão, do Campeonato Maranhense, que tenha logo a sua direção
campeonato está batendo na porta para começar, então já estamos aí a menos de um mês para o início da competição. Então, meu amigo, minha amiga, nós temos que ficar sempre antenados e ligados aí nessa parada. O Motoclube de São Luís vive esse momento de muita turbulência, muita turbulência. Não era para ser agora, quando assumiu o nosso amigo o Cabral, Arthur Cabral Marques, em relação ao Motoclube. O Vitinho estava no comando, resolveu sair, as eleições, veio aí o doutor Arthur Cabral ao comando do Motoclube, e torcedor do Moto entre confiança, desconfiança pela experiência, né, do Cabral, que não é vasta, mas me pareceu na entrevista que nós fizemos com o Cabral que ele é muito bem intencionado, com tempo para estar à frente do Moto. O grande detalhe é se cercar de pessoas competentes, pessoas verdadeiramente que tenham tempo também para viver o Moto. É claro que hoje você sabe que um executivo de futebol é pago pelo clube, até para ele ter o seu tempo necessário de viver 24 horas a equipe, né? Então, nesse momento, com essa baixa que eu reputo nesse momento do Moto, a saída do Sérgio Murilo, o executivo de futebol, um homem à frente do departamento de futebol do clube, uma baixa que não estava prevista, não estava programada nesse momento. A única nota que o Moto colocou foi a que nós já divulgamos nas primeiras de hoje. Está lá esse conteúdo, mas eu posso trazer também daqui a pouquinho. Mas eu vejo uma torcida muito apreensiva, uma torcida que espera tanto que o time dê a volta por cima, que quase ficou sem calendário, conseguiu o seu calendário para 2026 e, por conseguinte, um melhor poder de persuasão com o calendário para contratação de atletas. Isso vai impactar também nos recursos que o Moto não tem no momento, ou que tem é pouco ainda, para que você caia de cabeça no mercado contratando jogadores de renome, jogadores conhecidos. A gente sabe que o futebol é muito caro hoje em dia, ninguém ganha menos, e estou falando aqui do quarto escalão de atletas, acho que não ganha menos do que 10 mil reais. Então, para você sem receita, não é fácil. O dia a dia de um grupo de atletas, salvo engano, o Moto hoje está com um grupo praticamente de 28 jogadores, dentre os quais apenas 10 jogadores foram anunciados. E aí há uma reclamação e até faço essa reclamação e faço o pedido aqui para o presidente Arthur, que imediatamente resolva o problema da assessoria de imprensa, que é fundamental para que o torcedor do Moto fique bem informado, para que as notícias possam sair de dentro do clube para os veículos de imprensa de uma forma geral. Porque fica todo mundo voando sem saber o que está acontecendo com a programação do Moto, o que é que vai ter, quando sai muito atrasado. Então o Moto ainda carece de informações de cada um dos seus atletas, aqueles que chegaram, no princípio foram divulgados, depois deixaram desde a apresentação do Moto. O Moto ainda precisa contratar zagueiros, pelo que sabemos o Moto tem apenas 2 zagueiros e jogadores da base não vão resolver. Então tudo isso é muito preocupante hoje para a torcida rubro-negra, que fica ávida por ver um time competente, um time forte, um time que vai para disputas com grandeza, que vá para a final do campeonato, que mantenha por si mesmo o calendário sem depender de outrem, né? Então o time do Moto hoje carece de uma confiança maior também por parte do seu torcedor. Mas com essa baixa agora do Sérgio Murilo, que entre críticas de quem acredita, de quem não acredita, quem gostou, quem está gostando da formatação do time, aqueles que não estão gostando, isso é muito natural em meio à torcida. Uns acreditam, outros não acreditam, a gente tem acompanhado muito isso ao longo dos anos. Mas é necessário que esses pormenores
e os pormenores são coisas mais, menos, diria que venham a afetar, mas que às vezes também são muito importantes, que o moto precisa também resolver. E uma delas é exatamente a parte da assessoria de imprensa, a parte do seu executivo de futebol, cujo interino, o moto colocou muito bem expresso ali, muito bem claro na sua nota de agradecimento ao Sérgio Murilo, quando ele informou a chegada ou a subida de posto do Augusto Andrade, que é exatamente das divisões de base do moto, para ser o executivo de futebol interinamente. Então que o moto consiga agora, e ainda bem que nesse momento estão encerradas as competições amadoras, e com isso o moto queria fazer um trabalho, ou ainda iria ficar em atividade indo para o Ceará para participar da Cariri Cup, que é uma competição amadora também, e como não conseguiram os recursos necessários para que o moto fosse participar dessa competição, o moto também ali encerrou a base nessa temporada de 2025. Então, não é fácil, a gente sabe, não é fácil. A gente vê a luta, a gente vê que já há as tratativas, a gente acompanha nas redes sociais do moto, em buscar patrocinadores, em conseguir parcerias, mas é preciso que isso não sobrecarregue o presidente. É preciso que tenha alguém à frente do departamento de futebol, alguém com experiência e alguém com conhecimento. E eu digo aqui, doutor Arthur, aqui em São Luís, nós temos pessoas competentíssimas, conhecedoras do mercado, pessoas vitoriosas e que podem muito bem ser contratadas neste momento para que, com experiência de comando, para que o presidente possa agir por outros ângulos e outras vertentes em busca de consolidar o motoclube para fazer as disputas de uma grande competição. É bom ter muito cuidado, a gente sabe que é o momento em que você tem que anunciar, sim, tem que anunciar, mas é preciso que tenha um nome muito experiente no mercado, mesmo local, repito, que nós temos esse profissional aqui, então, e é de conhecimento público de todos, né? E não é apenas uma, nós temos 2 ou 3 profissionais muito qualificados aqui, que podem muito bem hoje estar no comando como executivo de futebol para o time rubro-negro. Fico esperando e torcendo muito que isso venha a acontecer. Deixe-me aqui dar uma olhada, porque eu quero chamar aqui, só dar uma olhadinha aqui também, galera, aqui no Moto, vamos lá. Na assessoria do Moto Clube, o Moto Clube, aqui nas redes sociais, essa nota oficial, que foi a nota que o Moto divulgou, apenas essa nota oficial até aqui. O Moto está trabalhando, é preciso que anuncie jogadores, contrate mais jogadores, isso tem que ter pessoas muito experientes no comando, para que também não sobrecarregue o técnico Jair Nascimento, para que o Jair Nascimento também não fique assustado, né? Tá chegando aqui, aí já vai se assustar, o executivo que trouxe o profissional já vai embora, aí realmente não é muito fácil não. Deixa eu pedir o auxílio aqui para nos dizer alguma coisa, meu amigo parceiro lá da Mirante, o João Ricardo. Vamos ver o que é que ele fala alguma coisa aqui para nós a respeito disso. O Motoclube teve uma alteração ontem na diretoria de futebol, saindo o Sérgio Murilo a pedido do próprio dirigente, e o Augusto Andrade, que estava apenas na coordenação da base desde o início do ano, vai agora ficar de forma interina respondendo por esse cargo, né? A diretoria de futebol do Motoclube. O próprio Moto, em uma nota que foi divulgada já ontem à noite, depois de tudo, né, que durante o dia nós trouxemos aqui de informação, confirmou que o Augusto Andrade, nesse momento, ele assume provisoriamente, não está ainda efetivado. Então, ele não pode nem nesse momento a gente falar que ele vai acumular funções, porque as categorias de base, elas encerraram suas atividades. Depois do Campeonato Maranhense, o Moto até viajaria por uma competição, como a gente vinha falando aqui lá no interior do Ceará, a Cariri Cup, mas a própria diretoria, a própria coordenação, melhor dizendo, de base, acabou não conseguindo reunir condições e o time não avançou, não viajou, né, para a competição lá no interior do Ceará. Desta forma, o Moto encerrou suas atividades, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. A direção agora do clube, que é comandada pelo Arthur Cabral, e tem como coordenador de base ainda, né, o Augusto Andrade,
vai agora informar em 2026 como é que vai proceder esse trabalho na formação de atletas. Se retoma imediatamente, se demora um pouco mais, enfim. O certo é que agora a cabeça do Augusto Andrade está voltada para essa outra função que é fundamental para o Otto, a diretoria de base. O Sérgio Murilo, ele iniciou, foi um dos primeiros anunciados logo após a eleição dessa nova diretoria. O Sérgio Murilo foi confirmado. E aí ele montou o time, a comissão técnica também tem de alguma forma a assinatura dele, só que ele sai agora com a justificativa de problemas pessoais. Essa foi a informação oficial. Sai o Sérgio Murilo, entra o Augusto Andrade e o trabalho tem que seguir, só que desde a apresentação na última quarta-feira até hoje, terça-feira pela manhã, considerando até ontem, segunda-feira, nós não tivemos nenhuma movimentação no mercado. E o Moto precisa avançar nesse sentido porque a gente vem batendo na tecla. Em várias posições é necessário reforçar, especialmente na defesa, que o Moto apresentou apenas 3 zagueiros, 2 já profissionais e 1 subindo do amador, da categoria sub-17. Então o Moto ainda não se movimentou no mercado da semana passada para cá e é necessário fazer esse movimento o mais rápido possível, até porque o Moto foi o último a iniciar os treinamentos e vai jogar contra hoje o principal time do estado, que é o MAC, no dia 11 de janeiro. Precisa que o técnico Jair Nascimento tenha essas condições e entre os critérios de condições que uma comissão técnica considera, número de jogadores é fundamental para você justamente ter opções e colocar a equipe mais competitiva possível nesse duelo de estreia na temporada de 2026. Então é isso, João. Muito obrigado, tá aí, João. Trazendo também aí essa informação para nós. Nós, lógico, já demos essa informação ontem, mas é importante aquele profissional que vive o dia a dia do clube poder também falar um pouquinho aquilo que ele está vendo lá dentro. Então essa foi a nota oficial que nós já exibimos aqui e o anúncio também já do Augusto Andrade como executivo de futebol interino. Os agradecimentos ao Sérgio Murilo. Até aqui eu dei uma olhadinha nas redes sociais do Sérgio Murilo, ele não se manifestou, é o que o torcedor também aguarda. Bom, eu quero ver qual o posicionamento oficial do Sérgio Murilo nas suas redes sociais. Ele até aqui se fechou em copas, ele não fez nenhuma divulgação, somente o comunicado do Moto Clube. Vamos aguardar, moçada, as próximas horas aí do Papão. O certo aqui, como diz a nota, o time prossegue, o planejamento todo feito pelo Sérgio Murilo continua e o time vai trabalhar mais uma vez nesta terça-feira, né? Vida que segue aí para o Moto também, não pode abalar não. Tem profissional competente do mercado que você pode muito bem trazer para ao lado somar e fazer um grande time aí para o time rubro-negro. O Moto tem tempo ainda, né? Tem tempo, caminhando, 16 de dezembro hoje, então dá tempo para você dar a volta por cima em relação à contratação aí de um profissional, de um executivo de futebol bem competente, tá? O Sampaio Corrêa, o time tricolor de aço também continua trabalhando, já saiu de Humberto de Campos, veio para São Luís, trabalhou ontem, hoje novamente, trabalha em 2 períodos, pela manhã já houve a movimentação do grupo tricolor, agora no período da tarde, apresentação às 14 horas, depois de todos aqueles protocolos do Sampaio, e às 15 horas e 30 minutos inicia-se mais um trabalho de treinamento dentro do time tricolor. Sampaio Corrêa, que anunciou nos últimos dias 4 nomes que nós já trouxemos aqui para os senhores. Então o Sampaio trouxe lateral, trouxe atacantes, enfim, o time vai se reforçando aí para o Campeonato Maranhense. É do agrado do torcedor? Até aqui não é do agrado do torcedor. Mas quem tem que mostrar é o próprio jogador. O jogador está ganhando a sua oportunidade. O Sampaio está focando em jogador bem jovem, uma média de idade, acho que não chega a 25 anos. Com alguns jogadores experientes, 31, e parece que o lateral direito que chegou agora tem 31 anos. Chegou o Pablo, chegou, enfim, alguns outros atletas que eu posso até voltar a rememorar aqui, já que nós já trouxemos aqui para o torcedor os atletas que chegaram, inclusive está aí no conteúdo de ontem, para o Sampaio Corrêa. Mas é claro que a gente fica muito a cavalheiro, né, para dizer bem assim, nós precisamos aguardar. Foram 4 nomes anunciados pelo Sampaio Corrêa, foram nos últimos dias, né? Então o Sampaio trouxe quem? Vamos dar uma olhada aqui, porque eu já mostrei isso aqui. Está aqui o Pablo,
o atacante, 21 anos. Sampaio anunciou esse jogador na sexta-feira, moçada, na sexta-feira. Aí o Sampaio caminhando mais, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu... não, perdão, é bem aqui. Então, aqui o Sampaio Corrêa anunciou Pablo, aí o Sampaio anunciou Daniel Mazerochi, eu creio que seja assim, Daniel Mazerochi, atacante de 21 anos, o Sampaio anunciou Iago Rocha, o lateral de 31 anos, por isso que eu falei, o lateral mais experiente, e o atacante Felipinho. Então, esses 4 nomes, os últimos anunciados pelo time do Sampaio Corrêa. Cadê o Hermano Paraguaio? Por onde anda? Que o torcedor ainda pede, o jogador que se doou bastante nesse ano ainda, mas o Paraguai acabou saindo do Sampaio. Os Hermanos, até o momento, não foi nem ventilado o nome nessa renovação que o Sampaio Corrêa está fazendo. Trouxe aí o atacante Felipinho, de 24 anos, que a gente já conhece do Imperatriz. Então ele veio para o Sampaio Corrêa, foi o último nome anunciado pelo time tricolor. Então, segundo o professor, vida que segue, o Sampaio segue no mercado, monitorando, não está nada fechado ainda, mas o importante é dar agora o ritmo, a escolha desses 11 que foram para o jogo, treino lá na cidade de Humberto de Campos, e aqui se qualificar nessa primeira metade de pré-temporada. Sampaio tem mais aí cerca de 12 dias, 13 dias para trabalhar e colocar o time em campo, que aí tem a viagem para Imperatriz, o confronto diante do Cavalo, o Cavalo que anuncia também 2 amistosos, que eu não acho que seja amistoso, mas eu acho que seja jogo treino, porque quando você faz com seleção de município é amador, então com times amadores, então é jogo treino. Quando é time profissional, aí sim time profissional. Isso quer dizer que o Imperatriz não vai fazer com o time profissional? Pode ser, porque o Imperatriz tem sempre aquele intercâmbio ali com o Pará, com o Marabá, principalmente, que está mais ali próximo, com o Águia, né, para fazer esses amistosos. Pode ser que venha acontecer antes do campeonato, já que a estreia do Cavalo dar-se-á somente no dia 10 contra o Sampaio Corrêa. Então tem tempo. Realiza esses 2 amistosos, esses 2 jogos treinos contra as equipes amadoras, que foram anunciadas agora, e depois mais um lá e um cá, com o Águia de Marabá, que é sempre com quem o Imperatriz realiza amistosos antes de iniciar uma competição. Então, do Cavalo de Aço, adversário do Sampaio, vem essas notícias. O Maranhão, que é o time a ser batido, a gente sempre insiste aqui, às vezes a dirigente do Maranhão nem gosta, mas sabe que quando você é o time a ser batido é porque você é competente, porque você está como principal, como você é o grande campeão, e o time hoje de melhor divisão no cenário maranhense para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Hoje olha de cima para baixo assim para o Sampaio Corrêa e demais, né? Que o Sampaio até há 2 anos estava na Série B. Então, Série B, aí o Sampaio olhava de cima para baixo e o Maranhão olhava aqui de baixo para cima, né? Hoje não. Hoje o Maranhão, ele é o que está no topo, é olhado pelos demais, pelos rivais para cima, né? De baixo para cima, quem está aqui está olhando o Maranhão lá. Então o Maranhão está lá no topo, é o nosso principal time. Claro que precisamos de muito mais, não precisamos estar apenas na Série C, queremos a Série B. O Maranhão foca com muita responsabilidade essa competição maranhense, o estadual, primeiramente, mas a arrumação da casa já é visando a Série C. Se algumas peças não derem certo, o Maranhão tem tempo de ir para o mercado para fazer contratações para uma competição tão difícil que vai ser essa Série C, né? Então, olha, meu amigo, olha, minha amiga, o Maranhão sabe, o Marcinho sabe. Eu canso de dizer aqui que o Marcinho não é mais um treinador de Série D, o Marcinho é treinador de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele sabe, ele conhece, o Maranhão sabe, mas o Maranhão sabe também que é preciso você acreditar no jogador da terra, que é preciso que você coloque o cara para jogar e a vontade de vencer, né? O Maranhão dá essa oportunidade, e raramente essas oportunidades que o Maranhão dá para atletas da casa, eu diria que 60%, 70% deles são bem absorvidos pelo mercado, né? Então o Maranhão segue firme ao comando da manutenção da comissão técnica, dos jogadores que ficaram, que permaneceram. O Maranhão no mercado está trazendo jogadores para compor, são jogadores que têm sido aprovados
pela torcida do Maranhão Atlético. Eu creio que o Maranhão segue firme ao comando do Carlos Eduardo Dias e na parte técnica do Marcinho Guerreiro. Acho que é uma dupla, um conjunto que está dando bem certo aí, né? Bem certo. Então o Maranhão segue sua rotina de treinamentos, anunciou para o próximo domingo amistoso já diante do Atlético Atlético Piauiense, e depois o Maranhão vai fazer essa visita lá diante do Atlético Acreano. Enquanto isso, as outras equipes, o IAP também trabalhando, ajustando ao comando do Wallace Lemos, o Luminense ao comando do professor Leandro Lago, também conseguindo aí os seus jogos treinos, né, para fortalecimento, para ter um entendimento do grupo que ele vai escolher para iniciar também a competição, mas ainda continuamos na pré-temporada com todas as nossas equipes. Isso é bom, isso é muito salutar. Quero trazer agora aqui rapidamente o Nacional, porque eu vou já para ver a galera, para ouvir a galera, tá? Só para dar uma palhinha rápida aqui do Nacional, dizer que o Tite agora já foi anunciado de forma oficial pelo time do Cruzeiro. Se o Gabigol vai ficar difícil, o Gabigol, dizem que ele está indo para o Santos, até porque tem aquele perrengue que foi construído pelo Gabigol contra o Tite, né? E o Tite já disse, condicionou, segundo as informações, a saída do Gabigol para a chegada dele no Cruzeiro. Falando aqui do Flamengo e do PSG, o Mundial de Clubes, amanhã às 2 da tarde, o canal vai transmitir esse jogo também para você. Você sabe que não são todas as emissoras que transmitem, mas a gente está aqui também para trazer em áudio para você. Passe por aqui, dá uma olhadinha nas escalações, depois você vai tentar buscar onde tem imagem para você assistir, mas se você também puder ficar com a gente, ótimo. Então nós temos o PSG que joga essa final contra o Flamengo, e essas equipes, esse time francês tem uma relação muito boa com o Qatar, até porque, se não me engano, foi um sheik desses aí que comprou o PSG. Então, o fundo gerido pelo governo do país é responsável pelos investimentos que fizeram o clube ser dominante no cenário nacional e chegar ao sonhado título da Champions League. Então tem tudo a ver, jogo em casa, né, contra o Flamengo. O ambiente não deverá ser igual ao do Parque dos Príncipes, e não se sabe sequer se haverá mais torcedores franceses do que flamenguistas no estádio Ahmad Bin Ali Stadium, mas inegavelmente o Paris Saint-Germain vai se sentir em casa na final da Copa Intercontinental. Nesta quarta-feira, como se fechasse um ciclo, o time parisiense vai encerrar seu ano mais grandioso no país, que é o grande patrocinador da sua transformação esportiva neste século. O PSG é controlado desde 2010 pelo Qatar Sports Investimentos, são investimentos, fundo gerido pelo governo qatari, que detém 87,5% das ações do clube. Principal executivo do QSI, o empresário Nasser Al-Khelaifi, não coincidentemente o presidente do PSG e responsável pelos investimentos bilionários que fizeram o time se tornar primeiro dominante no cenário nacional e, após algumas tentativas frustradas, campeão europeu na temporada 24 e 25. Então o cara lá é o dono do PSG, né? Então só 2 títulos franceses antes do dinheiro do Qatar, né? Então o PSG foi fundado em 1970. Vamos ficar amanhã com essa PSG aqui chegando ao Qatar e etc e tal. Marquinhos, rapaz, vai jogar. O Marquinhos, né? Grande Marquinhos. Quer dar uma olhadinha? Olha aí, Qatar, Marquinhos. Seleção, capitão da seleção brasileira. Bem aqui, capitão da seleção brasileira, rapaz. Aí o Marquinhos vem com força máxima. Salvo engano, terá apenas um desfalque o time do Qatar para enfrentar o Flamengo, né? O Flamengo de tantos, né? Então é isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. 5 jogadores, só para pontuar aqui, 5 jogadores já enfrentaram o PSG. Somando os jogos de todos os jogadores, deixa eu ver aqui, alguns com sucesso, outros menos, derrotas, mas vitórias também. Pelo Arsenal, Jorginho venceu o PSG uma vez e acabou derrotado na semifinal da última temporada, que terminou com o time dos parisienses, né?
somando os jogos de todos os jogadores do atual elenco do Flamengo contra o PSG, foram 22 partidas, 13 derrotas, 8 vitórias e um empate, sem nenhum gol marcado por eles. O aproveitamento é de 37,8% dos pontos disputados. O histórico completo de cada jogador contra o PSG. Luiz Araújo, 3 vitórias e 6 derrotas, ele teve, se não me engano, no Lille, né? Danilo, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas, equilibrado. Alexandre, 1 vitória e 3 derrotas. Jorginho, 1 vitória e 1 derrota, equilibrado. Samuel Lino, 1 vitória e 1 derrota. Então, esses aqui foram jogadores que já jogaram contra o time do PSG. Flamengo e PSG vão se enfrentar pela primeira vez, é uma partida oficial válida por um campeonato. Foram 3 confrontos até aqui, todos amistosos. Em 75, o Rubro-Negro venceu por 2-0, com gols de Luizinho Lemos. Em 1979, Zico marcou, mas não evitou a derrota por 3-1. Em 1991, os times empataram por 1-1, com gol marcado por Zinho. Todos os jogos foram em Paris, né? Mas agora está diferente, fazendo o Catar, né? Então, pronto. Pode dar o Mengão? Eu não sou flamenguista, mas eu não consigo torcer contra time brasileiro, qualquer que seja a competição. Tem gente que consegue, eu não consigo. Eu fico aqui na minha. Não torço contra e nem torço a favor. Eu não consigo torcer contra time brasileiro. Muita sorte ao Flamengo. Se meu time não é competente de estar lá, é porque é incompetente mesmo, né? Então a gente tem que aplaudir os competentes. Então é isso aí. Vamos agora eu vou trazer o torcedor aqui, torcedor dentro aqui do nosso canal. Já estamos com 31 minutos, essa é o fechamento aqui para o torcedor. Nós temos 9 minutos para fechar aqui com o torcedor, então vamos lá com a nossa galerinha que vai participar aqui dentro do canal Laércio Costa Narrador. Então vou posicionar o torcedor que mandou seu recadinho inicialmente de áudio, depois eu vou lá para as mensagens nos conteúdos, tá bom? Então eu vou trazer imediatamente aqui a participação da galera e aí eu vou começar a me posicionar aqui no Fala Galera, torcedor na linha, e aqui está. E agora sim, vamos lá, e o nosso primeiro áudio é do Pimentel, Belém do Pará chegando. Alô Laércio, bom dia meu caro amigo, aqui é o Pimentel, com certeza você sabe. Meu amigo, estou assistindo o seu programa, essa live importante, que nos deixa inteirado com respeito ao nosso futebol maranhense, que inclusive é o futebol maranhense, Laércio, que mais eu me preocupo, né? Quero ver o nosso estado do Maranhão tendo representante à altura aí, que já tem, né? O Maranhão Atlético Clube na Série C, e a gente tem esperança de chegar à Série B, quem sabe. Tem futuro o Maranhão, e para te ver, foi um time bem montado, sem precisar trazer jogadores caros, né? Chegou lá. Agora vamos ver daqui para frente. Esperamos que o Maranhão desenvolva esse futebol de raça, como jogou na Série D, né? E possa fazer. Mas a minha torcida é pela Bolívia, Laércio. Estou vendo aí os jogadores, assistir eu tenho ouvido e assistido o Laércio apresentar os jogadores, Laércio Júnior. Jogadores muitas vezes desconhecidos, são poucos conhecidos, mas com certeza, né, Laércio? Tem que apostar, é Série D, é Campeonato Maranhense. O Sampaio muitas vezes fez muitos jogadores que não eram conhecidos ficarem conhecidos. O Sampaio tem essa estratégia, né? De ter mostrado, ter apresentado, tem feito jogadores crescer, como muitos jogadores que eu já vi que não estavam sem nome. De repente aparece, um deles é o Mateuzinho aí, né? Que está aí no cenário, muitos outros jogadores. Mas nós temos talento no nosso estado de jogadores bons, que às vezes precisa alguém mesclar e fazer um time com mais jogadores maranhenses, como fez o Maranhão Atlético Clube. Um abraço, meu amigo, estou te assistindo aqui, viu? Um bom dia para você, que você seja sempre abençoado, você e sua família. Obrigado, Pimentel. Desses nomes só tem um que eu diria para você, deixa ele para lá, Mateuzinho. Deixa ele para lá, né? Você se lembra, se recorda, né? Do Mateuzinho. Bom jogador, mas pisou na bola com o Sampaio Corrêa. Lima, manda um recado, meu craque Lima. Lécio, boa tarde, bom dia, Lécio, Lima. Família diante desse ano, 18 anos, esse jogador estava esperando, me queria, rapaz, o craque, tá onde? Eu vi que aquele jogador, fiquei doido, o cara bom de bola,
Esse rapaz tá aqui no mesmo dia do ano passado. Quem? Peraí, eu vou ter... O craque tá onde? Quem? Eu vi aquele cara... Deixa eu ver aqui. Pra mim, diante desse ano, 18 anos, esse jogador que tava esperando, me queria, rapaz, o craque tá onde? Ah, tá. Eu vi aquele cara, eu fiquei doido, o cara bom de bola. Esse rapaz tá aqui no mesmo dia do ano passado, agora não estreou, a Coreia, isso não era nada. Esse rapaz tá no Nordeste, o time desse rapaz tá no Nordeste para subir, no Nordeste veio que a gente para subir, olha o bom. Mesma coisa, o rapaz fez a mesma coisa no passado, mesma coisinha, ou pior. Ninguém conhece esses caras, rapaz, sei lá, preocupado. Tá um cara, outro vai deitar Austrália, lá dele de futebol. Meu Deus, ai Maria. Que precisa vai correr. Meu Deus do céu, eu tenho pena, viu? Cadê o Anderson? Tá aí, cadê o Anderson? Quebra a linha, agora eu vou embora, cadê? Jogador, me diz que o cara tá onde? Me diz aí, hoje eu estou pagando em casa. Quer saber desse rapaz, o Anderson? Viu? Eu fiz o vídeo dele, mostrou o vídeo só um dia, não mostrou mais. Não, mostrei. Olha, Lima e Francisco, Pimentel. Eu mostrei aqui o Anderson, né? Mostrei aqui o Anderson, que através aqui do vídeo que eu recebi dele, né? O garotinho bom de bola, estava na Polônia, bateu na porta do Sampaio, não foi bem recebido porque não deram nem resposta. Esse que você está perguntando aí, viu? No Motoclube também não deram nem resposta. Ele tá aí, a gente viu que, pô, um jogador que tem talento, cara que a gente tá olhando, será que esses que estão chegando tem essa mesma categoria que esse menino tem? Hein? Que você tá, eu vou buscar, eu não sei se eu ainda tenho ele aqui, mas eu tenho nos meus arquivos e depois eu vou trazer, porque a gente já tá aqui sobre a hora, tá? Dado alguns momentos aqui, exatamente desse material que me foi enviado. Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda, eu devo ter. Tá? Mas é porque é tanta coisa aqui que a gente vai armazenando, porque a gente tem que ver com calma. Então é isso. E eles têm, o Rodrigo Ramos tem, eu creio que o presidente Frota tem, o presidente Arthur, se não tem, mas estava com o Sérgio Murilo, eles têm todo esse material enviado lá pelo Anderson, né? pelo tio do Anderson, inclusive. Não é nem um empresário, ele não quis nem empresário na parada para não dificultar. Então, o tio dele. Mas parece que não deram nenhuma resposta. E esse garotinho que você me pergunta aqui, que eu me comprometo no conteúdo de amanhã, 11h30, trazer para mostrar mais uma vez aqui no canal, tá bom? Valeu. Deixe-me voltar aqui, porque eu quero ir agora lá na galera. O torcedor que está comigo, que manda também o seu recadinho aqui na comunidade, lá na live. Então eu sempre trago, fala galera, e eu trago também aqui o torcedor para mandar seu recadinho para nós. Mas como eu não falo, galera, deixa-me trazer aqui, eu gosto sempre de colocar aqui no YouTube para o torcedor ver também. Tá? Então vamos lá, deixe-me trazer aqui, deixa eu ver se está aqui, ó, já entrou. Tá? Então nós estamos aqui. E o que é que diz aqui? Francisco das Chagas Diniz, ele diz aqui o seguinte: bom dia, meu craque, Laércio sempre ligadinho, Chaguinha Diniz, obrigado. Cadeira cativa aqui de todos os dias no horário. Lúcio, bom dia, Laércio, uma terça abençoada, fala da minha Bolívia querida, Maria José do Anjo da Guarda, Sérgio Frota, estamos com você, tá? Na verdade ela fala com vocês, aqueles que estão lá no comando também do Sampaio. Eu mandei o like aqui já para Maria José. Olá, Laércio, Sampaio não tem o que se esperar muita coisa. Contratação fora de época, muita aposta, jogadores desconhecidos, contratações por indicações, sem o departamento de análise técnica permanente. Não tem do que se esperar muita coisa. Está aqui dizendo aqui o Fernando Moreno. O Juvenal diz aqui o seguinte: lá vem a barca do dono do Sampaio, Sérgio Frota. O Vasco, Ronaldo está pensando no Vasco na Copa do Brasil amanhã, né, Ronaldo? Um abraço. Falou, garoto, um abração. Francisco Muniz, esse time do Motoclube não vai ganhar nada esse ano de novo, né? Diz aqui o Francisco Muniz. Jacira Fontes diz aqui: fala, Laércio, fala, querida, grande abraço, muito obrigado, Jacira. Pode mandar um recadinho também, o seu comentário, tá, Jacira? Carlos Alcântara diz aqui: Landim investidor, rapaz, ele só vai liderar a SAF do Confiança, quem vai colocar dinheiro será investidores sergipanos.
Claro, né? O cara vai comandar e ainda vai ficar gerindo com o dinheiro dos investidores. Tá certinho, ele é empresário quer dinheiro na conta, quer tudo verdinho. Imprensa maranhense dá muito ênfase ao Sampaio, time de 4ª divisão, enquanto os outros ficam isolados. Não, ninguém está isolado, nós estamos falando de todos aqui, o Adão Nascimento. Já falei do Imperatriz, já falei sobre o Luminense, falei sobre o IAP, e aliás quero aqui parabenizar a seleção de Presidente Sarney, que foi campeã do Copão da Baixada, ganhou o Matinha de 4-1, o primeiro jogo foi empate 1-1, e no segundo jogo, a galera de Presidente Sarney fazendo a festa. Mandar um abraço aqui para meu querido Alberto Ribeiro, da Princesa Web, que também está sempre com a gente nos conteúdos, nos mandando as informações também. Valeu, meu querido Alberto Ribeiro, grande abraço. Meu amigo Costela de Vaca, não, costela de aço, rapaz, é costela de aço. Então aqui, Adão Nascimento, um abraço, valeu, tá aqui em like para você também. Lena Marques diz aqui o seguinte: boa tarde, Laércio Costa, espero que o Sampaio Corrêa não traga jogadores fracos, espero que o Sampaio faça um time competitivo para subir para a Série C 2027 e pegar o acesso para a Série B 2028. Traga Léo Condé de novo para comandar o novo Sampaio, subir para a Série A em 2029. Que Deus abençoe nossa jornada. Aqui é o pedido da Lena Marques ao presidente do Sampaio Corrêa. Mário Rocha. Olá, Marcinho, eu como um bom maranhense, como o bom atleticano, eu não entendi bem aqui, porque deu uma... não saíram as letras corretas. Hoje eu moro em Cuiabá, mas estou ligado no nosso futebol, ok? Valeu, Mário Rocha, lá em Cuiabá, muito obrigado aí pelo carinho. Miguel Luz do Carmo, aqui está em Goiânia, Miguel. Bom dia, Laércio Costa, o Sampaio Corrêa vem forte. Tá aí, tá acreditando, like também aqui pro grande Miguel. Tô vendo daqui de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, Manuel Messias. Alô, Manuel Messias em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, também nos acompanha. Laércio, até que enfim, Flávio Dino, pois é, ele tomou lá as providências, mas agora falta a outra parte, né? Até o mês de março, tem que ser antes do mês de março. E aí há esse pedido aí já do Iglesias Moisés, deputado, e mais ainda da CBF, que já mandou petição ao juiz, Dr. Douglas, de interesse da Vara de Difusos aqui de São Luís do Maranhão, né, para que possa imediatamente rever esse caso e acelerar, né, da Vara de Interesse Difusos e Coletivos aqui de São Luís. E a gente fica aí no aguardo também, tá? Então valeu, um abraço. Aqui o Carlos Rodrigues também está passando por aqui, um grande abraço. Viu aí, Carlos? Carlos Rodrigues parece que é o tio aí do Anderson, né? Viu aí o que está acontecendo? Aí o torcedor mandando, pedindo. Então é isso aí, já falei aqui que o material já está com o pessoal aí do Sampaio Corrêa. A galera da TV Mangue Seco também, muito obrigado pelo carinho, um grande abraço e é isso aí. Minha galera, estamos concluindo nesse momento mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Rador. Muito obrigado pela sua companhia, estaremos amanhã cedinho ou a qualquer momento, por isso acione o sininho aí para as notificações, tá? É isso mesmo. A tabela do Campeonato Brasileiro, já falei do conteúdo primeiro aqui, já foi divulgada, a Série A, e a gente fica agora na expectativa de mais 2, 3 dias a Série B. E aí, consequentemente, a CBF vai divulgando as tabelas da competição. Tá bom? Tá valendo? Beleza pura, show de bola, a gente se reencontra a qualquer momento. E amanhã cedinho, às 7 horas, 10, 15 minutos por aí, nós estaremos com o primeiro conteúdo do nosso Café da Manhã contigo aqui no canal. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha para nós. Muito obrigado pela sua companhia, agradecendo sempre o apoio do Educando com Esporte em Barreirinhas, Maranhão, nosso craque Carlito, e de Mebal Alumínio. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.